Maiores defensores de todos os tempos talvez sejam aí Baresi, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos, mas e se a gente perguntasse para vários dos craques do futebol mundial qual foi o defensor mais difícil que eles já enfrentaram? Hoje a gente vai trazer 11 respostas de craques, sendo que algumas são completamente inesperadas, então chega mais. E a gente já começa o vídeo falando do cracaço Thierry Henry, que teve uma carreira bem mais ou menos, né? Venceu Champions League pelo Barcelona, Premier League pelo Arsenal, Copa do Mundo pela França, então ele enfrentou uma quantidade absurda de bons defensores durante a sua carreira. Inclusive, como a gente sabe muito bem, ele enfrentou Cafu, né, pela seleção francesa, ele enfrentou Cannavaro, entre outros grandes defensores. Mas, segundo ele, o defensor mais chato que ele já enfrentou, que mais complicou a vida do cara, eu tenho quase certeza que você não conhece, porque é o senhor Taribo West. Exatamente quando o Henry tinha apenas 19 anos e jogava pelo Mônaco, foi que ele teve um embate com esse cara aí. Como oponente direto, vou voltar para os velhos tempos. Taribo West, na marcação individual, ele seguia você em todos os lugares, até no vestiário. O West era um zagueiro nigeriano que atuava pelo Auxerre, e eles se enfrentaram aí, ele e o Henry, né, na Ligue 1, na temporada 96-97, amigo. E o Taribo simplesmente não saiu da cola do Henry o jogo inteiro, ao ponto do cara, décadas depois, ainda lembrar desse dia que ele foi marcado de forma tão feroz. E cara, o Henry enfrentou uma infinidade de zagueiros lendários durante a sua carreira, então o Westzão da massa aí marcou a carreira do Henry. Agora a única pena é que ele chegou a jogar na Inglaterra, mas não foi no West Ham, quase um crime. Agora vamos para um dos melhores centroavantes deste século, Luizito Soares. Já atuou também contra caras lendários, né? Só na Premier League ele enfrentou várias vezes o John Terry do Chelsea, o Vidic do Manchester United, o Kompany, entre outros, mas foi na época que ele jogava no Barcelona, em 2015, que ele revelou que o zagueiro mais difícil de enfrentar, segundo ele, foi o Sérgio Ramos. Ele é muito forte, competitivo e tem muita experiência. Porém, depois o Luizito acabou indo vestir a camisa do Atlético de Madrid, e quando foi perguntado novamente algo semelhante, né, ele meio que mudou de ideia e mudou a resposta. E aí citou um brasileiro, exatamente. Um defensor que me causou problemas e que eu enfrentei diversas vezes foi o Thiago Silva. Ele é um zagueiro admirável que eu sempre gostei. E eu achando que o Luizito ia reclamar do Chiellini, velho. Quem jogou com o Soares foi o Neymar, né? E perguntado aí sobre o defensor mais difícil que enfrentou, ele citou vários malucos. Jogar contra o Van Dijk é difícil porque, como zagueiro, ele é muito forte e inteligente. Ele sabe quando é a hora certa de te encurralar e quando dar o bote. Contra o Varane, já joguei muitas vezes. Ele é rápido e inteligente. Seu posicionamento é muito bom. Mas o cara que ele falou na lata mesmo, assim, o primeiro nome, né, de defensor mais difícil foi o Kyle Walker, defensor do Manchester City, exatamente. A gente sabe que várias vezes aí, quando eles faziam aqueles testes de velocidade, o Walker era sempre um dos jogadores mais rápidos das principais ligas europeias aí, né? E realmente um cara que melhorou muito em marcação ao longo da sua carreira, porque ele era lateral direito e passou a jogar muitas vezes como zagueiro sob o comando do Pep Guardiola. Mas o mais curioso é que o Neymar também falou um pouquinho do Rüdiger, né? Porque ele revelou que o zagueiro alemão meio que bota medo na rapaziada, e a gente sabe que o Rüdiger, ele é meio dodói das ideias, né? Gosto do Rüdiger, é um zagueiro que te coloca medo, é muito forte e grande. Alguns ficam um pouco assustados, eu não tenho, mas creio que muitos atacantes ficam com um pouco de medo. Sérgio Agüero se aposentou recentemente, mas ele é um dos grandes atacantes da história da Premier League, um dos maiores artilheiros, né, da competição, e enfrentou vários grandes defensores, mas segundo ele, o mais difícil mesmo de jogar contra era o John Terry. Ele não deu muitos detalhes, né, simplesmente respondeu Terry num tweet. Agora, o curioso é que o Terry não falou que o Agüero é o centroavante mais difícil que ele marcou, não. Ele falou que a maior dificuldade foi aí contra o Henry, né? Thierry Henry definitivamente foi o mais difícil que eu já joguei contra. Eu costumava ter pesadelos antes de enfrentá-lo. E ele também elogiou outros caras como o Rio Ferdinand, o Puyol, o Sérgio Ramos e o Virgil van Dijk. Aliás, sobre o Van Dijk, ele teve algumas palavras especiais sobre o maluco. Todos nós sabemos que Van Dijk é um dos melhores zagueiros do mundo. Ele é forte, alto, tem um corpo incrível. Parece que ele não é rápido, mas é, por causa de suas pernas longas, ele pode alcançar qualquer lugar. 2 passos dele são 50 meus. Me ferrei, amigos. Pouco exagerado, né? Mas dessa vez é recíproco, porque quando perguntado qual o centroavante mais difícil que ele já marcou, o Van Dijk disse que foi justamente o Agüero. Por falar em matador do Manchester City, chegamos agora para falar do Haalandinho. E em 2020, quando ele ainda jogava pelo Borussia Dortmund, né? Ele respondeu que o defensor mais difícil de enfrentar naquela época para ele foi o Virgil van Dijk também. Van Dijk, ele é muito bom, é forte, rápido,
tem todas as qualidades necessárias para um zagueiro. Naquela época o Haaland tinha enfrentado o Van Dijk pela Champions League, né, enquanto ele jogava no RB Salzburg. E agora com o Haaland na Premier League é um confronto que vai acontecer várias vezes, mas ele pode ficar tranquilo, porque não é só ele que não gosta de enfrentar o Van Dijk, certamente o Van Dijk também não gosta de enfrentar o Haaland, né? O bicho é bom mesmo, pô. Rápido, virado na desgraça. Falando de atacantes da Premier League, o Harry Kane fez uma live no Instagram e acabou revelando aí 2 jogadores que ele tinha pavor assim de enfrentar, e um deles era o John Terry do Chelsea. Só aí tu já viu que o cara é bom, né, mano? Quando vários atacantes de elite falam que o cara é um defensor maravilhoso, que é muito difícil jogar contra ele, pá, tu sabe que ele tinha qualidade. E ele também falou do Chiellini, o zagueiro italiano que o Kane enfrentou em embates entre seleções, e também quando o Tottenham enfrentou a Juventus na Champions. Ele descreveu o zagueirão como muito inteligente, forte e físico. O Chiellini era muito brabo mesmo, a ponto de outro cara de elite falar dele, né, como um dos mais difíceis que já enfrentou, que foi o Robert Lewandowski. O Leva falou de Chiellini e também de Sérgio Ramos. Eles são durões e físicos, conhecem todas as artimanhas, mas jogam sempre dentro das regras. Como é que é? É difícil, mas também divertido jogar contra eles. Nossa, que divertido receber um carrinho do Sérgio Ramos, né? E agora um caso recente: a cada novo El Clássico a gente vê que o Vini Júnior vai enfrentando e criando uma rivalidade com um certo defensor uruguaio do Barcelona. E assim, o que o Vini Júnior tá dando trabalho pros adversários é brincadeira, então pra você marcar ele de perto assim, ó, tem que ter disposição. Então se liga no que o Vini falou: Ronald Araújo é o melhor zagueiro que já enfrentei, é muito forte, por isso joga no Barcelona. Recentemente tivemos um clássico aí com farpas sendo trocadas entre os dois, né, aquele bate-boca, empurrãozinho e pá. Mas a verdade é que apesar da rivalidade, esses dois se respeitam muito. E assim, são dois caras muito bons, jovens, e que pelo menos por enquanto não tem nenhuma perspectiva de que vão sair de Real e Barça. Então esse duelo, esse confronto certamente vai continuar acontecendo várias vezes nos próximos anos. Eu quero ver o Vini Júnior metendo pra cima do Araújo o que ele fez pra cima do Fernandinho, né? Já vai, Boltz! Continuando nos craques da atualidade aí, o Mbappé foi um pouco diferente na hora de responder. Ao invés de falar de um defensor, né, um zagueiro, um lateral difícil que ele enfrentou, ele inovou e foi falar de um goleiro. Isso porque na Champions League em 2017, o Mônaco, onde jogava o Mbappé, enfrentou a Juventus e a Juve venceu por 4-1 no agregado, porém o jovem Kylian Mbappé marcou um gol em cima da Juventus, um gol em cima do Buffon, mas ficou por aí, né? Ele tentou tantas outras vezes e foi parado pelo goleirão italiano. E por isso em 2020, numa entrevista, ele cravou: Buffon foi o adversário mais difícil que já enfrentei na minha carreira. E olha que naquela época o Buffon já tinha 52 anos, hein? Há um tempinho atrás, o Cristiano Ronaldo também revelou qual foi o defensor mais difícil, e talvez te surpreenda um pouco que ele falou que foi o Ashley Cole. E é até surpreendente que tenha sido essa a resposta do Cristiano, porque ele passou aí 9 anos no Real Madrid, enfrentou tantos caras aí pela La Liga e na Champions e tal, mas foi relembrado o Ashley Cole, que é um camarada que teve duelos contra ele quando ele jogava principalmente pelo Chelsea, né? E também tiveram embates no futebol de seleções, por exemplo, na Euro de 2004, o Cristiano ainda era novinho. E se você der uma olhada nos dois dentro de campo, vai entender por que o Cristiano Ronaldo citou o Cole. Ao longo dos anos, eu tive algumas grandes batalhas com o Ashley Cole. Ele não te dá um segundo para respirar. Ele era um jogador tão obstinado quando estava em seu auge. Rápido, duro nos desarmes. Você sabia que nunca seria um jogo fácil. O Ashley Cole realmente era brabo, mas quando perguntado da forma reversa, né, qual foi a pessoa mais difícil de marcar que ele já enfrentou, e aí entre Messi e Cristiano, ele falou que eu enfrentei menos o Messi na carreira, mas foi ele. Ele falou algo tipo: o Messi era bom demais pra mim. E olha que com o Ashley Cole em campo, o Messi nunca marcou um gol, tá? E por falar em Lionel Messi, ele também disse quem foi o defensor mais difícil que já enfrentou na carreira, e certamente você deve pensar que foi o Sérgio Ramos, né? Pô, as incríveis batalhas que eles travavam lá nos El Clássicos. Agora os dois estão super amiguinhos lá no PSG, mas antes a gente sabe que o pau torava, né, nos confrontos entre Real e Barcelona. Agora, por incrível que pareça, o Messi citou outro cara. Ele simplesmente falou Pablo Maffeo. Exatamente. Na época que ele enfrentou o Messi, ele era um lateral direito de 20 anos, atuando pelo Girona, e teve essa tarefa ingrata de colar no Messi igual um carrapato. E ele colou mesmo a ponto de deixar o Messi pé da vida, que o maluco não deixava o argentino livre nem por um segundo
segundos durante o jogo. Presta atenção em trechos desse vídeo que o Maffeo a cada segundo vira a cabeça pra olhar onde é que o Messi tava e praticamente atua como uma sombra do cara dentro de campo, né? Totalmente compreensível o porquê do Messinho nunca ter esquecido o nome desse maluco aí. Marcação individual não me incomoda. Você sabe que vão ter partidas difíceis e pode ser estranho ter alguém sempre perto de você. Não me incomoda, só é esquisito. Pablo Maffeo do Girona foi o mais difícil dos marcadores. Aquilo foi intenso. E o mais engraçado é que o Maffeo fungando no cangote do Messi o jogo inteiro, incomodando a ponto de ele lembrar do guri de 20 anos depois, mas mesmo assim eles resenharam dentro de campo, exatamente. Diz o Maffeo que enquanto os dois estavam ali colados, né, dentro do gramado, o Messi ficava trocando ideia, perguntando: ah, tu veio emprestado do Manchester City? Como é que é a vida lá no City? Quantos anos tu tem, garoto? E coisas do tipo. E também admitiu que a marcação do Maffeo não estava nada agradável, né? No final do jogo, o Barcelona venceu por 3 a 0, mas o Messi não marcou gol, então se pá que o Maffeo tem essa história aí pra contar pros nets, né? Se você fosse jogador, qual defensor não ia querer enfrentar de jeito nenhum? Tipo, esse maluco aqui é impossível. Eu acho que eu teria medo de enfrentar o Romero do Tottenham, porque aquele cidadão, ele meio que tem um parafusinho a menos. Mas enfim, deixa nos comentários aí. Se você curtiu o vídeo, também deixa um like, que ajuda muito a divulgar nosso trabalho pra mais gente. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo então. Um grande abraço. Falou!